o Expressão Livre de hoje, diretamente aqui da Gazima Home Tech, vai falar sobre o idoso. Aliás, a população está envelhecendo cada vez mais e é essa a nossa preocupação. Então, convidamos Sônia Frantz Saldanha, que é do Conselho Municipal do Idoso. Exatamente. Miriam Etks, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso. E Wilson Davi, que é o presidente do Conselho Municipal do Idoso, para podermos conversar a respeito do tema. Tudo bem, gente? Muito obrigada por terem aceitado o convite. Vamos então falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a população, graças a Deus, está envelhecendo cada vez mais. E essa é a nossa preocupação, inclusive, né? Porque quanto mais velho, mais cuidado temos que ter. E maior é o desafio, né? Exatamente. Eu até estou com dados publicados agora, 26 de abril. Ai, que coisa boa. Nós temos então, assim, o Brasil passou de 30 milhões de pessoas idosas agora em 2017. Ah, que bárbaro isso. Então isso é a nível de Brasil. E isso se reflete então no município, né? Porque é onde a vida acontece. Então só para te dar um dado bem bem é considerado recente. Idoso a partir de que idade hoje em dia? A partir de 60 anos. Ai, meu Deus! Antigamente era a partir dos 40 mais ou menos, né? Até porque a expectativa de vida era menor, né? 50 anos por aí já morria, né? Exato, e hoje a expectativa de vida ela aumentou muito. Porque a partir dos 60 anos já tem direito a andar de ônibus sem pagar, é assim que começa. Não, daí a partir de 65, né? 65? Dentro dos direitos tem umas regrinhas que a passagem livre é a partir dos 65. Ah, então o idoso é a partir dos 65, seu Wilson, não é 60. Não envelhece. Não, o Cris está se matando de rir ali, o meu câmera. Só que daí, lógico, tem alguns direitos que eles têm preferência, como fila de bancos. Isso é a partir dos 60? A partir dos 60. Algumas vantagens tem. Vantagens que são concedidas a partir dos 60 anos, conforme o estatuto. Mas por que essa diferença? Alguns para 60 e outras coisas para 65. Aposentadoria é 65. É que a aposentadoria ela não é considerado assim idoso. Na política caso. do idoso ela não Homem 65, mulher 60, se eu não estou enganado. E agora entrou a questão do fator previdenciário. Então quer dizer, isso muda um pouco, não é, vamos dizer, na lei do idoso que está vinculado à aposentadoria. A aposentadoria ela é vinculada ao tempo de serviço, trabalho, contribuições. Mas acontece que a gente já é velho quando ganha aposentadoria, por isso que pra mim tá vinculado. Aí, né? Não, ninguém ganha aposentadoria novo. O Cris não para de rir ali. Eu tenho que rir também. Porque, gente, é cômico, mas é verdade. É verdade. A gente só vai se aposentar. Infelizmente, ninguém consegue curtir a vida aposentado. Praticamente, porque a gente já tá velho. Tem três pilares que hoje a gente enfrenta, por exemplo, se aposenta já com uma idade avançada, o valor da aposentadoria ele não consegue cobrir as despesas que as pessoas vão tendo, né? E o terceiro fator é que mesmo aposentado, o cara sonha, vou me aposentar, vou parar, vou curtir a vida. Ele para um tempo, vai ter que voltar a trabalhar de uma forma ou outra para conseguir complementar a renda, para se manter. Né? Então hoje a nossa situação está bem distorcida em vários campos, assim, é feita as leis e dentro disso as coisas têm que se ajustar, mas não é muito fácil em função do nosso próprio dia a dia, né? As despesas começam a aumentar e então chega um ponto que a pessoa também ela vai depender mais de cuidados, medicamentos, então tudo isso vai usando o valor da aposentadoria para cobrir essas despesas. E daí fica de novo aquela questão que a aposentadoria seria para ele ter uma boa qualidade de vida, não acontece. Não acontece. Né? Porque vai ter que aplicar o dinheiro em outras E muitas vezes chega a ser triste, tu tá num banco assim e tu vê pessoas de idade fazendo o papel de um jovem, né? De boy. Exatamente. E como tem? Eu diria assim, complementando a fala do seu Wilson, né? Nós temos alguns cenários que a gente deve observar, né? Que então assim, o cenário político que a gente vive hoje, né? Até logo ali na frente coisas bem interessantes assim, né, acontecer, o próprio cenário econômico
que reflete exatamente o que o seu Will estava colocando, porque é dentro desse cenário que a gente tem a vida do idoso. O cenário social, porque aí é como que as famílias se arranjam, como que está essa organização hoje, não mais assim preocupada com as crianças, mas com a terceira idade, né, com o idoso, né? E a questão individual, que é a situação familiar. Porque daí você tem 4 cenários que são entrelaçados e que trabalham justamente nessa questão da longevidade. Né? É porque as próprias famílias não estão preparadas para o envelhecimento mais prolongado, né? Que nem tu colocaste no início, antigamente as pessoas com 60 anos eram velhos mesmo, parecia, né? Já estavam no final da vida. Hoje não. Hoje tem um grande avanço pela longevidade, e aonde aí é que as famílias não estão preparadas às vezes para poder manter essas pessoas dentro da família, difícil, né? Então vão, até porque tem que buscar o sustento deles próprios mesmo, né? Então isso é difícil colocar uma estrutura, e a população está envelhecendo muito, mas com grande perspectiva de vida ainda, com muita saúde. Então a pessoa idosa ela vai passar ainda um tempo a partir dos 60 anos, na média mais de 15, 20 anos. Antes não era assim, né? E para esse período que as famílias hoje não estão preparadas para estar dando essa oportunidade de o idoso ter uma melhor qualidade de vida, aproveitar o período da idade dele. Sim, né? No mínimo 20 anos ainda tem, dificilmente menos que isso. Mas enquanto o idoso é ativo, porque aos 60, 70 ainda anos, tá ainda o idoso dia. é ativo. Né? O problema maior nas famílias que eu vejo hoje é quando o idoso já não pode ficar sozinho. Sim. Né? E daí, quem vai cuidar? De problema de saúde, período. Um AVC, Exatamente. alguma quem coisa vai assim. cuidar? Não, às vezes nem por isso. Nem tendo Alzheimer. Tem idosos que não têm Alzheimer, mas tem a questão do idoso se tornar esquecido, do idoso cair, né? De estar sozinho e não ter ninguém. E as famílias hoje não estão preparadas para isso, porque todo mundo tem a sua vida, a sua correria. Né? Sim. Mas antes da gente entrar definitivamente nesse assunto, porque acabou, né? O que seria o Conselho Municipal do Idoso? Vamos só definir isso para o pessoal de casa saber. Bom, o Conselho Municipal do Idoso ele é composto por membros do Poder Público, né? E da sociedade civil, né? Que compõem, vamos dizer, 6 membros do Poder Público que são titulares, mais 6 suplentes. Da sociedade civil também, 6 titulares e 6 suplentes. Hoje composto por 12 titulares e 12 suplentes, né? E o papel do Conselho ele é muito amplo, né? E assim, foi criado já desde 99 em Santa Cruz, e cada vez está aumentando a demanda do trabalho, porque o Conselho em si ele é um órgão fiscalizador, é um órgão que trabalha junto para manter as políticas públicas, né? Então a gente se baseia sempre na lei nacional, vem para o estado e no município. Então o Conselho trabalha dentro desse conteúdo, vamos dizer. E hoje nós temos principalmente o Estatuto do Idoso, que é o nosso carro-chefe, né? Onde que a gente faz as fiscalização baseado dentro do que o próprio Estatuto do Idoso nos traz. A nível de Santa Cruz, nós temos então o Conselho complementando, né? Ele é deliberativo, primeiro, consultivo, deliberativo e fiscalizador. Né? Por que consultivo? Dentro de uma estrutura governamental, o poder público ou a sociedade pode consultar o Conselho a respeito de questões específicas da política municipal do idoso. Né? Deliberativo, ele pode deliberar sobre suas decisões. No caso aqui, Conselho Municipal do Idoso, desde 2013, né, seu Wilson, nós temos Fundo Municipal do Idoso. Sim. Então nós deliberamos sobre a aplicação do recurso do Fundo Municipal do Idoso, aonde que ele vai ser aplicado, mediante projetos que o Conselho recebe. E fiscalizador, ele fiscaliza tanto as casas geriátricas quanto o recurso aprovado para ser aplicado, né, do Fundo do Idoso.
Entendi. E o Estatuto do Idoso, baseado em quê? O Estatuto do Idoso tem uma história assim. O país tem várias leis já que, desde a Constituição, fala do idoso. Então, ele tem a Constituição, ele tem a Política Nacional do Idoso, tá? Que é de 94, e tem, então, o Estatuto do Idoso. Então, nós temos, assim, 3 legislações básicas que falam do mesmo objeto, né? O Estatuto vem a ser um resumão, vamos dizer assim, onde foram aglomeradas todas essas legislações e com especificidade maior. Então, por isso que ele se tornou o carro-chefe, né? Como diz o seu Wilson. Né? E ali ele norteia o trabalho, né? Isso, estão resumidas todas as outras questões levantadas, tanto em Constituição quanto na política nacional. Uhum. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A oncodica do Instituto de Oncologia St. Gallen de hoje é que em pacientes que estão em tratamento oncológico é frequente o aparecimento de inflamações na mucosa, conhecida como mucosite. A técnica cientificamente comprovada que previne e trata a mucosite oral é a laser terapia. Marque uma avaliação. Instituto de Oncologia St. Gallen, a melhor clínica de oncologia dos vales do Rio Pardo e Taquari. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297, Unidade Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Vamos falar um pouquinho das leis, tá? Como que funciona isso? Com relação, hoje em dia, principalmente aqui no Sul, nós temos muitas casas que cuidam dos idosos, tá? Como que funciona o controle disso? O controle, a fiscalização Exatamente. que o senhor Wilson citou é justamente das residências de longa permanência, que são as casas geriátricas. Está abrindo, né? Muitas casas. Né? Isso é uma preocupação e a tendência é uma tendência que vai surgir, né? Que cada tempo que passa vai surgindo mais idosos e é que nem eu coloquei no início, nós não estamos estruturados às vezes com a família, então às vezes as famílias são obrigadas a colocar os seus idosos numa casa geriátrica, numa ILPI, né? E para essas ILPI poder funcionar, elas devem estar inscritas no Conselho do Idoso, né? Até porque daí a gente tem a liberdade de fazer a fiscalização, que nem é o nosso papel, né?
Então eles têm que montar toda uma documentação para se inscrever no conselho, e a partir daí então o conselho passa a fiscalizar essa casa. E daí ela é obrigada a se estruturar de acordo com as leis do estatuto, a própria RDC, que é 283, né, que também regra através da Anvisa. Anvisa, isso. Né, quanto ao pessoal, quanto a cuidados, quanto a técnicos, qual é a alimentação. Então tem toda uma estrutura que deve ser montada para uma casa poder funcionar, né? Então, por exemplo, tem quantidade de pessoal para cuidadores de idosos, né, dependendo do grau de deficiência da pessoa, né? Então tem toda uma estrutura que deve ser seguida para que ela possa receber idosos para ficar na e ILPI. essas fiscalizações, elas são periódicas ou elas são feitas só se tiver alguma... Geralmente periódicas, assim, até porque hoje nós já temos perto de 30 casas, né? E o conselho vai assim uma vez por ano, que é anual, praxe, né? Anual, a visita. A renovação, cada casa tem que pedir a renovação. Fazer uma renovação, o conselho vai lá, fiscaliza, ok. E muitas vezes aparecem denúncias, né? Que também... Aí vai fora disso, vai fora desse vai período. fora do período. Exatamente. E não, né? não é feito, além disso, visitas surpresas? Geralmente as visitas são também. surpresas. As visitas né? A essas gente são não agenda as visitas, até porque o nosso papel é fiscalizador também, né? Então, existe até uma parceria com a promotoria, né? Então a vigilância sanitária. Então é toda uma equipe que trabalha em prol dessas fiscalizações, né? E a gente tem encontrado algumas dificuldades, né? Nem todas as casas estão assim como deveriam estar. Tem umas um pouco melhor, outras ainda faltam muitos ajustes, né? E a gente tem apontado várias situações em algumas casas, né? Então é uma gangorra ainda, não está. E o nosso objetivo seria que todas tivessem condições de receber e dar uma boa qualidade de vida, um bom atendimento para todos os idosos, né? Então isso tem hoje nas casas também essas diferenças, né? Até em função de valores que são cobrados, né? Porque hoje nós temos em torno de 1.300 até R$5.000, R$6.000, mais ou né? menos. Oscila esses valores que são cobrados dos idosos para a estadia deles nas casas. E nessa fiscalização, complementando a fala do seu Wilson, entra desde a infraestrutura da casa, né? Alimentação, higiene da casa, segurança dos idosos, a medicação é fiscalizada, se não está com a medicação vencida, se tem um receituário da medicação, tudo é fiscalizado, são abertos os armários, tudo é conferido, tudo. Se tem médico que atende, essas coisas, Tudo, tem, né? Enfermeira, tem que ter tudo isso aí. A maior parte das casas privadas, né? O idoso ou ele está referenciado no posto de saúde ou ele tem um plano de saúde, né? Porque na realidade, como que acontece? A casa faz o cuidado, né, diuturno. O familiar então é responsável por levar para o médico, né, comprar os medicamentos, né? Se tem sessão de fisioterapia, ou é fora ou é na própria instituição que já tem convênio com algum fisioterapeuta. Enfim, então é uma relação nesse sentido, né? A família tem a vaga, né? E todo o suporte de todo o atendimento fica ainda sob a responsabilidade da família, né? Existe um limite também para ter pessoas dentro dessas casas? Número de pessoas. É que depende da casa, né? A casa tem que ter o espaço para abrigar um número X de idosos. O grande problema é que aí entra na questão, desculpa interromper, o número de pessoas, né? Claro. A RDC 283 que o seu Wilson coloca, ela diz... O quarto tem que ter o espaçamento entre as camas, nos quartos, né? E um problema que a gente encontra hoje é que todas as casas, elas são casas antigas, casas alugadas. Nenhuma casa é apropriada para esse fim, né? Tem que ser adaptada, né? Todas são adaptadas e muitas sofrem muitas adaptações, né? Agora então nós temos um arquiteto que está elaborando os projetos de acordo com a RDC, para que cada casa mais ou menos fica dentro de um padrão, né? Porque às vezes
num quarto, uma metragem menor, coloca 2, 3 camas, não tem espaço para se movimentar com uma cadeira de roda ou até uma maca, se necessário, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar dentro das casas, analisar. E, como eu disse, as casas são adaptadas e às vezes tem um quarto grande e não consegue colocar 3 camas porque o quarto ele é um pouco mais alongado, não é um quadro adequado para aquilo ali, né? Então, esse é um grande problema e daí é o que às vezes assim torna caro para abrir e manter uma instituição dessa, porque exige muitas reformas dentro da casa, né? Os banheiros nenhum é adequado, né? Então tudo tem que ser adaptado. Todos eles têm que ser feita uma adaptação para que pode entrar com uma cadeira de rodas para dar banho. Até porque tem que ter barra de segurança. Barra de segurança, então é toda uma estrutura que ela deve ser criada dentro da casa para poder abrigar pessoas idosas, né? Não é simplesmente pegar uma casa e trazer os idosos ali, não. Tem toda uma legislação que exige que tenha essas comodidades. E tem muitas denúncias das casas aqui de Santa Cruz? Eu recebo as denúncias tanto de casa, assim, são pessoas que ligam, né? Algumas vão pessoalmente, mas a grande maioria não se identifica, é por telefone. Tanto de idosos, um vizinho ligando, um parente, e também de casas geriátricas. E essas denúncias são encaminhadas direto para a promotora, né? E daí é feita essa fiscalização, essa investigação toda, a promotora, junto com o Conselho do Idoso, faz. Que cuidados que uma pessoa que tem uma pessoa de idade e quer colocar em alguma casa privada deve ter, por exemplo? Eu acho que ela deve fazer uma análise das casas, onde... visitá-las, né? Visitá-la, conhecer a casa em si, conhecer o tratamento que é feito, né? Em função até dos valores que são cobrados, né? Um ponto que é muito importante é as refeições diárias também, né? Se tem nutricionista? Se tem, todas têm. Devem ter. Até a própria RDC prevê 6 refeições ao dia, 6 refeições diárias. Só que assim, né? Ok, pode ter as 6 refeições, né, seu Wilson? Mas aí você vai olhar o que é servido. Nem sempre é cumprido. Nas 6 refeições. O cardápio ele está ali, mas nem sempre... Será que cumprem o cardápio? Essa que é uma questão. Aí é uma questão do próprio familiar, junto com o seu idoso, né? Tentar... fazer esse trabalho, porque até então o próprio estatuto diz que a responsabilidade pelo idoso sempre são os familiares, né? Então, a partir que ele vai institucionalizar um idoso, ele tem uma responsabilidade maior, porque ele vai ter que fazer a vigilância do familiar dele e também da casa, ajudar para que o seu idoso esteja bem tratado dentro desse local. Como é composta, por exemplo, o que deve haver dentro de uma clínica? Quais são a parte profissional que deve estar contida dentro de uma clínica? Bom, existe a pessoa que é a proprietária, tá? Essa pessoa pode ser, pela questão da própria legislação, e é o que se preconiza, uma enfermeira,
Tá? Uma pessoa normal não pode. Eu, Nara, se quiser abrir uma clínica geriátrica, não posso. Pode. Posso? Você tem que ter uma responsável técnica, que é o descrito na RDC 283, e que a nível de Rio Grande do Sul, eu diria, porque isso já vem do Conselho do Idoso do Estadual também, né, seu Wilson, que a responsável técnica seja uma enfermeira. Por quê? Porque a maior parte do cuidado do idoso vai requerer um conhecimento de saúde. Sim. Aí você precisa de cuidadores, que também se preconiza que se tenha técnicos de enfermagem para ter uma qualidade no cuidador. Não todos eles técnicos, porque daí você encarece, né? Você precisa de pessoa para higienização, você precisa de pessoa para cozinha, né? E conforme o volume, alguma coisa de lavanderia, ou você terceiriza o serviço, você pode terceirizar também até mesmo a alimentação. Né? Alimentação, lavanderia. Né? Mas tem que ter nutricionista responsável também. Aí eu entraria na questão assim, você precisa de avaliação nutricional, você precisa daqui a pouco de um aporte de uma fisioterapia para a questão da mobilidade das pessoas, né? Continuar incentivando que eles tenham vida ativa, não fiquem só sentados, só deitados, que eles tenham atividades. Coisas extras interessantes, uma terapia ocupacional, né? Que também promove a cognição ativa, tá? E lógico, mas isso tudo você vai ter assim, pensando no ideal. Né? O básico do básico seria a parte de cuidados, que entrariam os cuidadores, e aí você tem a RDC 283, que é a base, né? Que vai dizer assim, grau de dependência. Essa RDC 283 que tu tanto fala é uma lei. É a lei da vigilância sanitária. Da vigilância sanitária. Ela que, vamos dizer, estipula tantas pessoas. Por exemplo, se tu tem uma pessoa com grau 1, né, não precisa tantos cuidadores. Tantos cuidadores. Agora um grau 3, que é um grau bem elevado, 10 cada 6 idosos tem que ter um cuidador. Grau então 3. Isso muda dependendo da situação dos idosos, tu vai ter que ter um número de cuidadores. E na questão da nutrição também, né, seu Wilson? Se existe algum... diabetes, com intolerância à lactose. Hipertenso, né, seu Wilson? O cardápio tem que ser diferenciado. Não é um cardápio só, mas para cada, por exemplo, necessidade tem que ter um cardápio adequado. Aí você vai ter alguém que precisa de uma suplementação porque tem baixo peso, você tem alguém que tem sobrepeso, você também tem que cuidar, né? Então, essas questões todas perpassam por esse processo todo do cuidado em uma residência geriátrica, né? As pessoas acham simples, não, mas ele é bastante entroncado. Por quê? Porque passa assim, o meu cuidado, né? Eu envelhecendo, sim, eu preciso, né, melhorar isso. E tem que cuidar disso. E pela questão da qualidade de vida. De vida, né? Não vai pôr um familiar teu lá numa pessoa simplesmente para ele completar a fase da vida dele. Ele vai ter que viver esse período lá. Então que cada vez está mais longo, né? Mais longo. E exige cada vez mais cuidados, como foi colocado. Precisa de um enfermeiro, precisa de um técnico, precisa uma nutricionista. E às vezes já não é fácil, porque a gente já se sente culpado em colocar. Né? Então, quer dizer, o fator emocional pesa. O fator emocional da pessoa sair da casa dela e ir para um lugar estranho, no meio de estranhos, isso é uma queda, assim, dá um baque muito grande, né, para a pessoa idosa. E a questão do próprio proprietário da casa geriátrica, né, a preocupação, eu teria pelo menos, de abrir uma casa geriátrica, porque tu vai pegar uma diversidade de pessoas, né, com problemas diferentes, com uma história de vida diferente. Então tu tem que ter um cuidado diferenciado com cada um deles. Aí entram 3 desafios para as casas geriátricas, né? Quais? Conciliar a coletivização com a individualidade. Você está num coletivo, mas você é um indivíduo único. Né? Satisfazer a população, apesar de, em princípio, a sua permanência nesse local ser imposta. Por exemplo, dificilmente tem assim, eu vou agora morar numa casa geriátrica. Porque eu quero. Exato. Sim, tá? Por opção. Exatamente. Então, esse é o segundo ponto, né? E satisfazer tanto quanto possível a insuficiência de recursos. Porque por mais que você queira, sempre você vai esbarrar no quesito financeiro. Né? Porque é caro, né? É caro. Se torna caro. Exatamente.
Então são os grandes 3 desafios, vamos dizer assim, que se tem mais presente, né? E ainda se sujeitar ao que pode acontecer lá dentro. Exatamente. Né? Porque nem sempre é uma situação agradável, porque tu não sabe se tu não vai sofrer algum maltrato, se tu não vai pagar por uma coisa que tu não vai ter, né? Se não vão te dar um remédio errado, se tu não vai sofrer maltrato. Exato. Né? Aliás, falando disso, onde que nós vamos, por exemplo, alguém que veja, onde vai fazer denúncia, dá para ser anônima, onde vai fazer a denúncia e se ela pode ser anônima? Sim. A denúncia é feita no Conselho do Idoso, tá? Onde é? Ele se localiza no prédio, no Centro Integrado de Segurança Pública e Cidadania, localizado na Avenida Euclides Kliman, 1515. Lá onde a Delegacia da Mulher também. Exatamente, segundo andar. Tá. Através do Disque 100 também pode ser feito. Muitas pessoas vão diretamente ao Conselho do Idoso fazer a denúncia. Mas a grande maioria faz a denúncia por telefone. A denúncia é anônima, não precisa se identificar, tá? E toda denúncia o relato da denúncia é anotado e repassado para a promotora e para o CREAS. Aí é encaminhado, ali se faz o encaminhamento, é feita uma visita para identificar, para verificar se realmente o que foi falado nessa denúncia é real. E daí isso é importante até porque assim, isso pode ser feito inclusive aos arredores da cidade também. Claro. Porque tem muitos idosos que às vezes podem sofrer denúncias pelos filhos e tudo mais, e que tem medo, né? Sim, então, de repente, eles podem fazer. O número do telefone para denúncia não são feitas, né? É 3715-6230. 3715-6230 ou número Disque 100. Disque 100, né? Também na Polícia Civil. A gente coloca no GC também, né, Cris? Na Polícia Civil, né? E também na Promotoria Pública, né? Ministério Público. Né? Okay. Mais alguma coisa que vocês acham importante que seria comentar? Algum detalhe, algum conselho? A gente estava comentando antes a respeito da questão do quanto é importante os próprios profissionais, né? Sim. A capacitação dos próprios profissionais. Né? Sim. Então, o que eu diria? A gente tem que raciocinar que eu estou lidando, ele é um idoso, mas ele é um ser humano. Claro. E já pelos próprios desafios que a gente colocou antes, né? Os 3 desafios básicos de você ter uma casa, começa pelo desafio, né? Ele foi para lá não por vontade própria. Começa nesse processo. Se ele não está lá por vontade própria, qual é o sentimento que ele tem? Ele já vai com um sentimento de pé atrás, né? E aí começa, nada tá bom. Eu sempre reclamo de alguma coisa. Então a importância do profissional que está diante deste idoso, dessa situação, deste cenário, ele ter uma capacitação, uma formação adequada para entender esse processo emocional do idoso. E o que eu digo de fundamental nesse profissional é a empatia. Eu consegui me colocar no lugar dele e saber que se eu tivesse ali, qual reação eu teria? Se eu não estaria reagindo da mesma forma ou pior até. Então eu consegui lidar com isso, ter um manejo adequado para que ele possa se sentir bem naquele ambiente, naquela casa. Na casa. Né? E que essa casa possa ser transformada na casa dele. Né? E que ele se sinta bem ali. E que os demais sejam parte da família dele. Isso. Complementando, são os cuidadores, mas... Complementando a fala da Miriam, que a família, ao colocar um idoso numa casa geriátrica, não o abandone, continue visitando, acompanhando, né? Indo lá ver se está bem, porque muitas vezes eles só vão para levar um medicamento quando a casa geriátrica liga, quando está faltando fralda. Então você que acompanha esse idoso que foi colocado, ele é um membro da família, né? Porque muitas vezes eu recebo no Conselho Idoso idosos que vêm lá para conversar. Um dia eu atendi uma senhorinha que ela chegou às 9 da manhã, ela ficou até às 11h30 conversando comigo, porque ela queria ser ouvida. Né? Então assim, não abandonar o idoso nem dentro da própria casa e nem numa casa geriátrica, porque tem idosos que moram com a família, mas eles estão sozinhos, porque a família não dá atenção, né? Então assim,
o importante é isso, não abandonar. Apesar de ter colocado numa casa geriátrica, mas porque tem que trabalhar, enfim, né? Cada um tem a sua vida, mas continuar visitando, continuar dando atenção, porque continua sendo da família. O vínculo familiar, né? Exatamente. A gente quer e precisa de atenção. Isso claro, né? E uma questão ainda, que nem a Sônia colocou, o abandono, ele se torna uma violência. Claro. Né? Exatamente. Então, e isso é um ponto que a gente não consegue medir, mensurar essas violências que existem, tanto na área financeira, verbalmente, e muitos são até mutilados, né? Aprisionados às vezes em casa, né? Porque o idoso ele quer ter aquela liberdade, às vezes fica aprisionado por não poder sair do pátio, coisa assim. Então tem muitos tipos de violência que a gente não consegue chegar até esse tipo de violência, né? Mas acontece, né? Tanto na cidade quanto no interior, né? E um grande passo realmente, a maior que eu vejo assim, que é um caminho que está crescendo, a maior violência é a violência financeira. Onde os familiares se apoderem dos recursos, das aposentadorias, dos benefícios dos idosos, né? Usando o dinheiro indevido em outras situações. Isso eu recebo muita denúncia nesse sentido. E o que fazem quando acontece uma coisa dessas? Como a gente consegue quando vem até nós, geralmente é um fato consumado, né? Um familiar mas dá para mudar esse perfil. Usou o cartão do idoso lá, fez compras, né? Então, mas para que não volte a acontecer? A gente faz a notificação, e daí dependendo da situação, né? Porque é todo um critério de avaliação que é feito. Porque a partir do momento que chega essa denúncia de que os familiares estão usando o cartão, né? Enfim, que estão usando o recurso financeiro do idoso, essa denúncia é encaminhada, como as outras demais, e é feita uma investigação na família, né? E dependendo da situação, daí, talvez dentro de um familiar, nomeado um tutor ou alguém que vai ficar responsável, uma pessoa só pela situação financeira, pelo cartão e tal, né? Então isso ocorre muito, né? Então, dentro da própria família tem um grau muito grande de diversos tipos de violência. Aí tem uma questão que eu também, vocês já me ouviram falar, a família sempre vai ser o melhor lugar para o idoso estar, mas a família também é o maior local de violação de direitos. Com certeza. Então é bem complicado esse equilíbrio dessa balança, né? Mas enfim, é o que a gente percebe a nível de cenário, é o que acontece, né? E é a evolução do ser humano. Eu acho que nós temos que, enquanto conselho, é o que a gente vem buscando trabalhar, né? Melhorar todo esse processo, né? E a gente falava antes essa questão da importância do próprio profissional, né? E eu gostaria de colocar também assim, a importância da valorização desse profissional e de enxergar que ele também tem a sua vida própria e que ele também precisa do seu momento de folga, né? Tipo assim, não sobrecarga de trabalho. Sim. Porque o trabalho com o idoso, ele o diário nesse trabalho, ele é pesado, porque você lida com o emocional do idoso, com toda aquela carga que a gente já falou. E muitas vezes o próprio profissional também está com algum problema pessoal. Então, esse processo é complicado. Né? Então, assim, também pensar na questão do próprio profissional, o quanto é importante valorizá-lo, capacitá-lo, né? E dar condições de que ele também tenha momentos de respirar para poder ter uma carga positiva. Energia, para ter energia até trabalhar bem. Exatamente, e cuidar bem. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez, Miriam, inclusive, já esteve conosco há um tempo atrás, né? Mas como a população está envelhecendo, é necessário, evidentemente, eventualmente falarmos desse assunto. Isso. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês por estarem novamente conosco. Semana que vem tem muito mais. Até lá! Obrigado.